Estamos começando mais um HDL Podcast e você é muito bem-vindo aqui. Hoje eu quero tratar de uma pessoa da mais alta importância para a história do cristianismo e para a história da humanidade. Paulo, o apóstolo dos gentios. Não vai embora não, porque depois da vinheta nós vamos conversar sobre este homem que foi o grande bandeirante da fé, o grande promotor do reino de Deus pelos rincões do Império Romano e influencia o mundo até hoje. Você conhece a história de Paulo? Você que já leu a Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, as cartas às igrejas, as cartas pastorais escritas por este que foi certamente o maior apóstolo, o maior evangelista, o maior pregador, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas, o maior escritor do Novo Testamento. Você já ouviu a história dele? Hoje eu quero compartilhar com você sobre este homem, que embora tenha morrido pobre, doente, cheio de cicatrizes, preso numa masmorra, abandonado pelos seus irmãos, acusado injustamente, condenado à pena de morte, é talvez mais influente na história do que todos os Césares de Roma juntos. Eu gostaria de contar para você um pouco da história desse homem. É fascinante a história dele, mexe com a nossa estrutura e serve para nós de modelo, de paradigma, de exemplo. Poderíamos começar a história dele lá em Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, quando diz que ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Esse indivíduo, portanto, nascendo na Cilícia, em Tarso, ele vem de uma tradição rigorosa. Certamente seus pais tinham um zelo pelas coisas de Deus, por isso circuncidaram-no ao 8º dia e deram a ele toda a instrução necessária neste tempo da sua vida. Somos informados que ele, conforme Atos 22, verso 3, que ele nasceu em Tarsus, na Cilícia, onde morava a sua família. Sua irmã já havia se mudado para Jerusalém e o seu pai então o envia para Jerusalém, depois de instruí-lo nos caminhos do judaísmo, para certamente ser um líder do judaísmo, em virtude da sua personalidade tão forte, da sua capacidade tão assim, robusta. Ele era uma pessoa diferenciada. Então ele veio para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um grande rabino, neto do famoso Rabino Hillel. E então a Bíblia nos informa lá em Gálatas capítulo 1, versículo 14, que ele se destacou entre os seus pares pelo zelo, pela tradição, o zelo que ele tinha pela tradição de seus pais, a tradição judaica, farisaica sobretudo. Então ele vai se tornando uma pessoa de relevância, de capacidade intelectual diferenciada, de uma mente privilegiada, de um conhecimento quase que enciclopédico, e ele vai sendo, então, a grande esperança do judaísmo daquele primeiro século. Porém, um fato muito, muito interessante acontece, porque enquanto Saulo está aqui em Jerusalém, na capital religiosa do mundo, no centro nevrálgico do saber teológico, lá na Galileia, a mais de 200 quilômetros de Jerusalém, está um outro rabino. Não um rabino como os demais, é um carpinteiro. E esse carpinteiro de Nazaré, aos 30 anos de idade, vai ao Jordão, é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. E a Bíblia nos informa que ele pregava não como os escribas e fariseus, mas como quem tinha autoridade, porque os cegos viam, os coxos andavam,
os mudos falavam, os surdos ouviam, os mortos ressuscitavam. E isso gerou certamente uma espécie de inveja entre o sinédrio judaico. Então começaram a vigiá-lo, a espreitá-lo e buscar ocasiões para pegá-lo no contrapé. Quando perceberam que não conseguiam nada contra ele, contrataram testemunhas falsas para acusá-lo. Então, no tempo oportuno de Deus, que Jesus chamou de a hora das trevas, Jesus foi preso. Jesus foi levado ao sinédrio. Jesus foi acusado de blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Condenaram Jesus à pena de morte. Os judeus não tinham esse poder de execução, então levaram Jesus ao governador romano Pôncio Pilatos e acusaram Jesus diante de Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, embora era um homem sem temor a Deus, um homem perverso, mas ele sabia que os judeus estavam apresentando Jesus a ele por inveja e não porque de fato ele era um criminoso. Pilatos tentou de todas as formas e meios livrar a sua pele, tentar se evadir da responsabilidade, se imiscuir da necessidade de dar ao julgamento, mas quando percebeu que ele estava sendo muito pressionado e que se ele não atendesse os judeus, ele correria o risco de ser deposto pelo imperador Tibério César, ele então entrega Jesus para ser crucificado. Parecia ser um alívio para o sinédrio. Mas no terceiro dia Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isso foi uma bomba no arraial do inimigo. Então, o sinédrio levanta Saulo de Tarso, que era aquele homem instruído, forte, personalidade muito forte, para ser o líder dos perseguidores dos cristãos. E Saulo levanta com muita fúria, para massacrar os cristãos. E ele prendia os cristãos, ele entrava nas casas, arrastava homens e mulheres para a prisão, ele entrava nas sinagogas, forçava os crentes a blasfemar. Ele era um verdadeiro monstro, uma fera selvagem. Aliás, Atos 9 diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, e essa expressão, respirava ameaças e morte, é a mesma para uma fera selvagem que bufa e salta sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem porque lá em Atos 22 diz que ele perseguiu a religião no caminho até a morte. Ele perseguiu os cristãos, a religião dos cristãos, mas Atos ainda nos diz que ele perseguiu não só os cristãos, mas está escrito aqui, eu vou ler para você, por gentileza, olha que coisa interessante, Atos de número 26, versículo 9, ele diz assim: na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Então ele perseguiu também a Jesus. Ele foi implacável nisso. Jesus já estava no céu, mas o nome de Jesus está na terra. O testemunho de Jesus está na terra. E ele quer atacar a pessoa de Jesus. 26, versículo 10, diz que ele encerrou muitos dos santos em prisões. E contra esses muitos dava o seu voto quando os matavam. Então ele não só prendeu, mas ele mandou matar. Não foi só Estevão que foi apedrejado, não. Ele era um serial killer, ele era um homem perverso, ele era um homem sanguinário. Ele derramou muito sangue em Jerusalém. Atos 26, 11 chega a dizer que por todas as sinagogas ele forçava os crentes a blasfemar, açoitando-os. Em outras palavras, ele chegava na sinagoga e dizia para as pessoas assim: ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. Ele era um monstro mesmo, uma fera selvagem. Mas Atos 26, 14 nos informa que ele era uma espécie de touro indomável. Então Jesus aparece para ele lá no caminho de Damasco. Ele estava furioso indo para Damasco, na Síria, para prender os cristãos.
E o Senhor Jesus, o domador de touro-bravos, joga esse touro-bravo no chão e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro-bravo está caído. O touro-bravo está vencido. O maior perseguidor do cristianismo está convertido. Aqui encerra o primeiro capítulo da sua história e começamos um novo capítulo, a preparação desse homem agora para o ministério. Ele fica cego, ele é levado para a casa de Judas, na rua direita, em Damasco, quando Deus então manda Ananias, um discípulo, ir à casa de Judas, na rua direita, e impor as mãos sobre Saulo, para ele ser curado. E Ananias já conhecia a história dele, disse: mas Senhor, eu tenho escutado quantas coisas fez deste homem aos teus servos em Jerusalém. E Deus respondeu para Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vai, porque eu o enviarei para longe aos gentios. Vai, porque eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias foi, o saudou, ele estava em oração, impôs as mãos sobre ele ficou curado da cegueira. Ele recebeu o Espírito Santo, ele foi batizado. E então, Atos 9:20 diz que logo que ele é batizado, ele começa a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando ser Jesus o Filho de Deus. Mas Atos 9:22 diz que ele confundia os judeus mais e mais, demonstrando que Jesus é o Cristo. E você sabe que demonstrar é provar uma tese, detalhada, meticulosa e profundamente. A questão é, quanto tempo durou entre o verso 20 e o verso 22, porque aqui ele afirma, lá ele demonstra, para que ele pudesse ter essa compreensão tão clara. E a resposta é, logo que ele foi convertido, ele não sobe para Jerusalém, onde estavam os apóstolos. Ele vai para a Arábia. E ali faz uma espécie de seminário intensivo com o Senhor Jesus. Ele passa 3 anos ali. Se Jesus investiu nos apóstolos 3 anos em Israel, Jesus investe 3 anos em Saulo de Tarso, na Arábia. Ali ele releu o Antigo Testamento. Ali Jesus revela-se a ele. De tal maneira que as doutrinas que ele aprende, não as aprende aos pés de um mestre humano, mas por direta revelação do Senhor Jesus. Ele foi um legítimo e verdadeiro apóstolo. Testemunha, portanto, do Cristo ressurreto, recebendo o poder de fazer sinais e maravilhas. E depois de 3 anos relendo o Antigo Testamento, recebendo a revelação do Senhor Jesus, então ele volta a Damasco conforme Gálatas capítulo 1, versículos 12 a 14. E ao voltar para Damasco, é que então se encaixa Atos 9:22, dizendo que Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando ser Jesus o Cristo. Agora, ele não apenas fala que ele é o Filho de Deus, agora ele prova, ele demonstra, com evidências absolutamente convincentes de que aquele Jesus que ele perseguira, aquele Jesus que o Sinédrio estava perseguindo, é verdadeiramente o Messias de Deus, o Cristo de Deus, o enviado de Deus. Só que, diante desta pregação e demonstração de Paulo em Damasco, os judeus resolvem matá-lo. E ele então precisa fugir. E vai fugir para onde? Agora ele vai fugir de noite, de forma humilhante, dentro de um cesto, muralha abaixo. E agora ele vai subir para Jerusalém, onde estavam os apóstolos. A fama dele em Jerusalém era pior. Ele havia se convertido no caminho de Damasco ele tinha ido para a Arábia, da Arábia tinha voltado para Damasco, mas o
Paulo convertido, Saulo convertido, ainda não chegou em Jerusalém. A fama dele lá é de um homem perverso, de um homem mau, de um homem perseguidor, de um homem sanguinário. Agora, quando ele chega em Jerusalém, é digno de nota isso, ele deve ter pensado assim: bom, eu tenho cabedal, qualificação, know-how, currículo para ser o grande líder da igreja em Jerusalém. Ele leva na mente essas ideias. E ele tinha 3 motivos para pensar assim. Primeiro, porque os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, que era da Judéia, todos os outros 11 apóstolos eram da Galiléia. E aqui em Jerusalém, na Judéia, os galileus eram tidos como gente de segunda classe. Uma região mais rural, mais interiorana, com maior influência gentílica. E ele deve ter pensado: esses galileus não vão conseguir nada aqui em Jerusalém. Segundo motivo, os apóstolos de Jesus eram homens iletrados. Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Lá estavam os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus. E ele pensou: bom, esses homens, além de galileus, são incultos e iletrados, eles não vão conseguir mesmo nada aqui, que é a cidade dos doutos teológicos, do saber teológico mais douto, mais profundo. Terceira razão: ele conhecia Jerusalém. Ele se fortaleceu em Jerusalém. Ele estudou aos pés de Gamaliel em Jerusalém. Ele perseguiu a igreja em Jerusalém. O testemunho da conversão dele haveria de impactar a cidade. Ele tinha mais credenciais para se tornar o grande líder da igreja de Jerusalém. Na verdade, ele está governado aqui pela velha aliança. Quando tudo depende de nós, nada depende de Deus. Porém, quando Saulo chega lá em Jerusalém, os discípulos não acreditaram na conversão dele. Acharam que ele estava sabotando a fé para perseguir os cristãos. Então bateram a porta da igreja na cara dele. Para quem queria ser líder, nem recebido foi. Deus está golpeando o orgulho desse homem. Deus está preparando este homem para uma grande missão. Para que nós cumpramos uma grande missão, primeiro Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Então, diz a Bíblia que Barnabé, que é o homem filho da consolação, pega Saulo, acolhe Saulo, apresenta Saulo aos apóstolos. Os apóstolos escutam o testemunho de Saulo, acreditam nele, recebem a ele, dão espaço para ele, e ele começa a falar, a discutir com os helenistas. Helenista é um judeu nascido fora de Israel. E quando Saulo está completamente integrado na igreja de Jerusalém, um grupo dos helenistas resolvem matar Paulo. E isso gerou uma nova crise. Então os discípulos se reuniram e disseram para ele: ora, não dá para você ficar aqui. Não dá para você ser nosso pastor. Você tem que ir embora de Jerusalém, você tem que deixar a igreja de Jerusalém. Não dá para resolver esse problema. Bom, não é simples para um pastor querer ficar na igreja e os membros da igreja não quererem que ele fique. Mas não era só os membros, os discípulos que não queriam Saulo em Jerusalém. A Bíblia nos informa, lá no capítulo 22, versículo 17, que o próprio Deus aparece para ele numa visão em Jerusalém e diz assim: vai embora, arruma as malas e vai embora. Eles não vão te ouvir. Não adianta você forçar a barra, aqui não tem espaço para você. Em vez de ele, que já tinha sido alertado a sair pelos membros da igreja e agora está sendo ordenado por Deus a sair, ele ainda
não sai. Ao contrário, ele começa a arrazoar com Deus, mas eu persegui a igreja aqui. Quando se matou Estevão, tua testemunha, eu estava presente e consentia nisso. Trocando em miúdos, ele está dizendo, Deus, o senhor não pode me tirar daqui. Eu sou peça-chave para o estabelecimento, a estabilidade, o crescimento desta igreja. Se eu sair, a igreja não vai avançar. Eu sou o melhor candidato para a liderança desta obra. Eu tenho o melhor currículo, eu tenho a melhor performance, eu tenho a melhor capacidade. O senhor não pode me tirar daqui. Só que Deus não mudou. Foi Saulo quem teve que mudar e mudar-se. Mas ele ainda não saiu. Ele era cabeça dura. Então está escrito em Atos 9:30 que os discípulos pegaram a ele, levaram-no até Cesareia Marítima, onde estava o porto. Ele não foi, ele foi levado, ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma, a reboque. Agora note você, de Cesareia Marítima mandaram-no de volta para Tarsos, na Cilícia. Para um homem que queria ser líder, Deus está dizendo assim, meu filho, se você pensa que eu preciso de você, você está muito enganado. Então arruma as malas e volta para casa. Volta para casa. Nós não somos insubstituíveis, só Deus o é. Então, ele ficou lá em Tarso, na sua terra, cerca de 10 anos no molho, no anonimato, longe dos holofotes, longe das luzes da ribalta, completamente apagado, porque nesse tempo Deus estava trabalhando nele e Deus estava trabalhando através dele. Mas o pior não tinha acontecido. Diz Atos 9:31, que no dia que Saulo foi embora de Jerusalém, a igreja passou a ter paz e passou a crescer. E eu não vejo uma coisa que possa ser mais constrangedor para um líder, para um pastor, do que no dia que ele arruma as malas e vai embora da igreja, a igreja tem seus problemas resolvidos e passa a crescer e se multiplicar. Deus estava trabalhando nele para depois trabalhar através dele. Nós estamos então olhando a vida deste homem, o apóstolo dos gentios. Eu paro aqui e no próximo podcast nós vamos fazer a segunda parte dessa história, Paulo, o apóstolo dos gentios, segunda parte. Deus abençoe você. Até daqui a pouquinho no próximo podcast.